Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso NKNcast. Na data de hoje nós teremos o nosso convidado especial que vai falar com a gente hoje. Muito bem-vindo, Jafferton Martins. Nós vamos falar hoje sobre técnicas de vendas, né, o mundo das vendas dentro do ambiente empresarial. E é isso. Meu nome é Pedro Bergamasco. E, Jafferton, obrigado pela presença. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, tá bom? Bacana você ter vindo hoje conversar com a gente. Pedro, eu que agradeço. Obrigado, pessoal da NKN Advogados, galera que está aqui assistindo a gente, assistindo toda essa gravação. Vocês perceberam que eu estou muito mimado aqui, né? Temos o café mais saboroso que você já tomou em toda a sua vida aqui. Esse café é famoso demais. Temos aqui nada mais nada menos do que todos os tipos de água. O advogado mais feliz do Brasil, que é o Dr. Pedro, o cara que vive sorrindo. E brincadeiras à parte, é uma alegria imensa aqui. Obrigado pelo convite. Tenho certeza absoluta que quem assistir até o final vai sair muito melhor do que quando chegou. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos então. Ô Jafferton, fala pra gente quem que é o Jafferton Martins, como que foi o começo dessa empreitada no mundo das vendas aí, na consultoria. Conta um pouquinho pra gente quem que é o Jafferton. Pedro, boa pergunta. Eu tenho 18 anos de experiência em inteligência comercial. Então, o que eu considero inteligência comercial, antes de contar um pouco da minha história? Inteligência comercial é aquele conjunto de fatores que acontecem para que uma venda aconteça. A venda é só o último estágio, a pontinha do iceberg. Mas antes da venda, você tem que cuidar de uma série de coisas que dizem respeito ao seu funil de vendas, que cuidam da sua esteira de vendas e, principalmente, cuidam do desenvolvimento pessoal do profissional. Então, eu costumo melhorar a pessoa para que o profissional melhore logo em seguida. Como é que isso aconteceu? 18 anos atrás, eu comecei a trabalhar com uma empresa de vendas diretas, venda porta a porta mesmo. Legal. E o meu trabalho era fazer duas coisas. Era fazer clientes e treinar uma equipe de vendedores que fariam clientes também. Certo. Então, eu tive que ser um profissional de alta performance. Eu tinha que ser bom em vendas, eu tinha que ser bom em treinamento de equipe para que eles também fossem bons em vendas. Então, eu sou formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing, e experimentei o caminho mais direto de venda. Por que mais direto? Porque todo mundo é vendedor. Você vende seu trabalho, uma pessoa vende seu tempo, outra pessoa vende a sua habilidade, pessoas vendem produtos, pessoas vendem serviços, mas quando eu me assumi, olha, a partir de agora eu sou um vendedor, eu vendo esse produto, foi 18 anos atrás. E o detalhe é que por muito tempo, isso foi 2006, eu vivi exatamente de vendas e de treinamentos para equipes de vendas. Certo. E a partir do momento em que as coisas começaram a mostrar um resultado muito maior, ou seja, eu comecei a ser percebido como uma pessoa habilidosa em vendas, que formava bons vendedores, legal. Alguns clientes meus que tinham negócios, tinham lojas, tinham indústrias, tinham empresas, e também eram profissionais liberais, eles me falaram, cara, um dia eu queria que você treinasse o meu time para que ele tivesse uma performance igual a sua, que eu gostaria muito que isso acontecesse. E aí, então, eu comecei a também trabalhar com mais dedicação, oferecendo esse tipo de treinamento, consultoria, já que eu sou um homem da prática. Poxa, bacana. Então, eu vim da prática, eu vim da rua, né? Eu costumo dizer que eu sou formado pela Street University, né? A Universidade da Rua ali, que é justamente para onde você aprende da melhor maneira possível, que é aprendendo, ouvindo nãos, aprendendo tendo que prospectar todos os dias, aprendendo tendo que agendar todos os dias, que apresentar todos os dias, que contornar objeções todos os dias, de fazer bons fechamentos de venda todos os dias, de fazer acompanhamentos e um bom pós-venda todos os dias. Então, isso foi uma rotina que se tornou muito natural para mim. Legal. E aí algumas pessoas começaram a querer contratar esse tipo de serviço, independente de ser da minha equipe ou não. Aliás, independente de ser do meu mercado ou não. E aí essa carreira tem sido discorrida há 18 anos. Eu tenho hoje mais de 800 clientes satisfeitos, graças a Deus. E contando. Muito bom. Muito Café? Bom. Não, opa, com certeza. Que legal. Engraçado que, conforme você comentou, né, a gente fala muito em vendas, que você falou, cara, a venda é só a ponta do iceberg, né? Fala um pouquinho pra gente, Jorge, porque assim, né, o empresário hoje em dia, né, a gente costuma falar muito do empresário, mas a busca é sempre naquele sentido, precisamos vender, precisamos alavancar, né, as empresas, enfim, conseguir colocar o andamento dos negócios em dia, né, e faturar, enfim. E com base nisso, as pessoas se preocupam muito
com aquela situação. Preciso vender, mas longe de ser só isso, né? Longe de ser só isso. Quer dizer, né, não é só esse porém. Precisamos falar um pouquinho mais de todo esse contexto, né? Sem dúvida. Você já colocou esse start, vamos puxar por aí. Sem dúvida. Eu vou pegar uma coisa que se acredita se você quiser. 80% dos negócios que me contratam para aumentar vendas não tem problemas com vendas. Olha vou isso, repetir. Cara. 80% dos negócios que me contratam para aumentar vendas não tem problemas com vendas. Quer dizer, olha só. Tem problemas com ambiência, tem problemas com clima organizacional, tem problemas com divulgação, tem problemas com geração de contatos interessados, tem problemas com relacionamento e pós-venda, mas a venda é super... A margem de conversão certo. É altíssima, altíssima. Porém, se você trabalha, você tem um time de vendas, você tem uma equipe de vendas que é totalmente desarmonizado, tá. Você tem um problema muito maior do que com suas vendas. Por quê? Porque o ambiente sempre vence. Nós temos hoje 7 níveis, que eu chamo de 7 níveis de liderança, algumas literaturas chamam de 7 níveis neurológicos, mas são 7 níveis que mandam na venda. O primeiro deles é o ambiente sempre vai vencer, o ambiente manda no comportamento. Resumindo para você, claro, tá? Claro. Comportamento, eu dou treinamento de 3 horas só sobre isso, mas quero resumir bastante para você. O ambiente manda no comportamento, o comportamento manda na sua capacidade manda nas suas crenças e valores, suas crenças e valores mandam na sua identidade, a sua identidade manda na sua espiritualidade, e a sua espiritualidade define seu legado. Se eu voltar essa fita, o seu legado vai depender muito do seu nível de espiritualidade. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Só que a sua espiritualidade ela é bem resolvida de acordo com o nível da sua identidade. O que é identidade? É aquilo que você sabe que é, e ninguém tira da tua cabeça que você é aquilo ali. A tua identidade só consegue ser acessada se as tuas crenças e valores estiverem fortalecidas nesse nível. Você só ganha mais ou menos, um dos grandes motivos é por conta das suas crenças e valores. Não tem muito a ver com a tua formação, com sua localização, com o número de horas que você trabalha, com o número de seguidores que você tem, nada. Suas crenças e valores é que apontam quanto você ganha. Porque as pessoas preferem comprar de quem tem crenças e valores bem definidos. Porque essas pessoas mostram que sabem para onde estão indo. Você adora comprar de um vendedor que sabe, te mostra, você percebe. Dá, que sabe o que está falando ali. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é crença e valor. Isso não é treinamento, é crença e valor. Só que suas crenças e valores, continuando aí essa volta, elas são detectadas, são fortalecidas de acordo com a tua capacidade. Tá. A tua capacidade, que determina, é o seu comportamento diário. Um comportamento determinado, feito por tempo suficiente, conduz a uma capacidade específica. Perfeito. Só que o teu comportamento ele só é autorizado pelo seu ambiente. Então, boa parte das pessoas que acham que tem problemas com venda, tem problema de ambiente. Esse que é o detalhe. Você que tem time de vendas, você que é empreendedor, você que é empresário, antes de se preocupar com suas vendas, se preocupe com o seu ambiente, porque o seu ambiente define todo o resto. E se você, obviamente, tiver dificuldades com isso, agora você sabe com quem você pode contar, né? Para cuidar disso aí na sua empresa. Muito bom, com certeza, com certeza. Legal, cara. Muito... partindo desse ponto inicial, né, já dá para ver como é complexo o tema, né? E que a gente não é uma coisa que assim, não existe um segredo, né? É uma série de fatores aí que tem que ser trabalhados, né? O sucesso não tem segredo, tem rotina. Olha só. Quase que um superpoder isso, né? Quase que um superpoder. Vai. Isso dá um bom corte, hein? Sucesso não tem segredo, tem rotina. Vai. Muito bom. Ótimo. Show de bola, show de bola. É aquilo, né? Longe de ser uma coisa simples, né? Longe de ser um processo simples e acho que é legal porque é necessário que as pessoas comecem a identificar que de repente às vezes a pessoa, poxa, mas meu negócio não vai para frente, não tá indo, eu não consigo vender, meu time não vende. Quer dizer, uma coisa, às vezes o problema não é especificamente ali na questão da venda, precisa ser feita uma análise toda global em cima Exatamente, antes da venda. Antes da venda, né? E aí, se a gente falar de esteira de vendas, a gente vai chegar num nível muito legal de processo. E processo me aponta para a rotina. Então, a gente conclui, eu vou te falar um pouco mais sobre o que eu penso sobre esteira de vendas, mas a gente conclui, Pedro, que crescimento em vendas, sucesso, recorde, não tem a ver com habilidades específicas, tem a ver com hábitos. E hábitos são rotina. Então, sucesso é fruto de rotina. Crescimento é fruto de rotina. Aumento de vendas é fruto de rotina. É impossível vencer uma rotina. A rotina determina o resto tudo. De tudo, né? Exatamente. Quase um superpoder, assim. Né? Se eu quero melhorar meu peso, eu tenho que melhorar minha rotina.
Se eu quero melhorar meus ganhos, eu tenho que melhorar minha rotina. Se eu quero melhorar minha mentalidade, eu tenho que melhorar minha rotina. É basicamente isso. Então, uma rotina determinada de maneira bem consistente resolve tudo em curtíssimo prazo. Mas eu falei sobre esteira de vendas, né? Certo, isso. Eu costumo dividir a esteira de vendas em 3 partes. Eu acho que elas são muito, assim, de maneira bem resumida, mas Claro. acho que elas são muito importantes e definitivas. A primeira delas é a divulgação. Tá. Divulgação, entenda. Marketing, entenda. Qual é a raiz da divulgação? A promessa. Quando eu divulgo alguma coisa, eu estou prometendo alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa com alguém, eu estou prometendo alguma coisa. E o que tem que ficar claro é uma promessa. Quando a promessa é clara, o preço é baixo. Você é um dos melhores advogados que eu conheço. Pode ser que eu te fale assim, Pedro, hoje é uma sexta-feira, agora são exatamente 3h15 da tarde. Perfeito. Pedro, até as 4h15, você conseguiria mais 30 clientes de advocacia? Provavelmente você vai pensar assim, não, sexta-feira, das 3h15 às 4h15, talvez você não saiba, mas está chovendo ali fora. Até isso é um complicador. Você não fala não, mas 10 clientes em 1 hora, cara, complicado. Isso nunca aconteceu, eu acredito que não vai acontecer hoje. Agora, se eu te disser assim, Pedro, se nos próximos 60 minutos, das 3h15 às 4h15, se você conseguir 10 novos clientes, eu te faço um Pix de R$1 milhão. Qual a sua chave? Já ficou mais criativo. Com certeza. Já teve mais iniciativa. Com certeza, já vou ir atrás. O que eu quis dizer aqui? Eu não mudei o que você tem que fazer, só mudei minha promessa. Você só mudou a promessa. Quando a promessa é clara, o preço é baixo. Quando a promessa é clara, o esforço é maior. Quando a promessa é clara, a criatividade é maior. Então, a maioria das vezes, não é o preço que é ruim, não é a localização que é ruim, não é a equipe que é ruim, é a promessa que não está clara. As pessoas nunca têm problema de dinheiro. Ah, Jafferton, você não me conhece. Acredita se você quiser. Se fosse para arrumar uma tragédia, você conseguiria dinheiro. Se alguém te ligasse agora, Deus te livre disso, para falar que a pessoa que você mais ama precisa de uma cirurgia porque ela foi acidentada. Essa cirurgia custa R$500 mil e tem que ser feita nas próximas 24 horas. Você conseguiria R$500 mil. Mas você consegue isso, você concentra energia nisso quando você tem que arrumar a tragédia. Por que não fazer isso para crescer? Verdade ou não é? Então o problema nunca é dinheiro. O problema é a promessa. As pessoas vendem mais porque tem promessas mais claras. Claras, tá mais objetivo. E quando não tem habilidade com a promessa, qual o caminho que o cérebro leva? Desconto. Ah, tem que vender mais, é fechamento de mês. O que eu vou fazer? Vou dar um descontão. Ganho menos, mas pelo menos vendo. E aí que começa o fim. Esse que é o problema. Poxa vida, cara. Nossa, complexo. Quando a promessa é clara, o preço é baixo. Então a primeira parte da esteira é a promessa. Tá, certo. Que é o marketing, a divulgação. Mas isso tem que ter uma promessa muito clara. Essa promessa traz pessoas para perto de mim, correto? Correto. Essas pessoas vão ver uma experiência de compra. Experiência do cliente é a habilidade da década. Perfeito. Vender uma coisa, gerar uma grande experiência que seja inesquecível, encantadora, é outra, completamente diferente. E essa experiência, que tem que fazer com que eu me conecte com o meu cliente em 4 segundos, que eu extraia o porquê dele, que eu faça com que ele se sinta mais importante do que eu entenda que ele precisa de uma ancoragem de um preço para chegar em outro menor, para eu trazer para ele a régua de que está barato. Enfim, esses pequenos detalhes da experiência fazem com que ele possa se tornar meu cliente, e é aí que começa o meu trabalho. O trabalho de vendas não termina nas vendas. Tá. Ele começa nas vendas. Uma vez que eu te vendi alguma coisa, eu te vendi essa xícara de wafer com chocolate dentro, que isso aqui é uma tentação. Já tomei o café daqui, daqui a pouco eu vou fazer a grosseria de comer isso aqui na tua frente. Ó, se eu tivesse no meu lugar, você faria o mesmo, não me julgue. Ó, se eu te vendo isso aqui, o meu trabalho, assim que eu entreguei e recebi, começou, não terminou. Significa que, a partir do momento que eu te vendi, é importante eu criar um relacionamento e um pós-venda com você para acontecerem 2 coisas que vão fazer de mim referência. A primeira delas, fazer você comprar de novo. Tá. E a segunda, fazer com que você me indique pessoas que comprem de mim. Você cria fãs, na verdade. Exatamente. O que faz você uma referência não é a experiência que você tem de mercado, eu tô aqui há quantos anos, nada disso. O que faz de você uma referência são 2 coisas. O número de clientes repetidores que você tem e o número de indicações que esses clientes te dão. E isso faz de você uma referência. Perfeito. E nessa história de esteira de vendas, a gente começa tudo isso com atenção. Se você parar para pensar, hoje um bom funil de vendas, resumidamente, tem 3 pontos. Atenção, educação e oferta. Eu chamo sua atenção, atenção é a moeda do século. Educo você sobre aquilo que eu faço, o que eu vendo, o que eu te sirvo. E aí então eu te faço uma oferta. A maioria das pessoas chega fazendo oferta. Não
quer investir tempo em atenção e muito menos em educar a pessoa. Quer dizer, você não cativa já a pessoa. Você já se afasta da pessoa. Né? Eu chamo isso de casar na balada. Você não casa na balada. Você chegou, você é casado, correto? Correto. Como chama sua esposa? Bruna. Você não chegou na Bruna na balada, falou, oi, tudo bem, amor? Você quer casar comigo? Isso não existe. É verdade. Então você teve que ter um relacionamento com ela. Você teve que chamar a atenção, educou ela, depois meter uma oferta. Nossa, você é muito bom. Venda isso aí. E tá tudo bem. Poxa, que legal, cara. Que legal. Sensacional, sensacional. Acho que essa questão que você comentou aí, da gente cativar o cliente, né, e não simplesmente... Porque quando assim, né, é aquela história, quando você recebe uma oferta de alguma coisa simplesmente por receber, né, a primeira coisa que você tem é aquela sensação de afastamento, né? Não quero isso, não preciso disso. Exatamente. E aí você já dá um passo para trás, né? Eu acabei de repelir você. Exatamente. Agora, se você começa cativando, né, fazendo todo chamando a atenção, né, e educando, né, poxa vida, você já traz para dentro, né? Você já chama já para... Você acolhe. Em vez de repelir, você acolhe. Qual o segredo de fazer esse movimento? As perguntas certas. As perguntas certas. Um bom vendedor não é aquele que fala bem, é aquele que escuta bem. Quanto mais perguntas eu te faço, mais você me entrega suas dores e seus prazeres. Tudo que eu tenho que fazer é responder alguma coisa que potencialize seus prazeres e diminua suas dores por X reais. Acabou. Olha isso. Você entendeu que não tem segredo, tem rotina? Perfeito. Cara. Só isso. E qual que é o problema? As pessoas pensam muito em vender e esquecem do que é feita a venda. A venda é feita de apresentações. Então, toda venda que eu fizer é fruto de um número X de apresentações que eu fiz daquilo que eu vendo. Então, esquece a venda. Pensa na apresentação. A minha esposa é uma ótima vendedora, é a Júlia. E a gente sempre falou o seguinte... Nesse mercado de vendas, a gente começou juntos, fazendo essa. Aliás, uma coisa bem legal sobre a minha história, a gente começou a trabalhar com vendas diretas para juntar dinheiro para fazer o nosso casamento. Olha que legal. Só que o nosso negócio deu tão certo que a gente continuou trabalhando com vendas, exatamente. Ele é formado em fonoaudiologia pela USP. Puxa, e a gente sempre trabalhou com vendas. Mas onde eu quero chegar? Quando a gente trabalha bem essa questão de fazer as apresentações suficientes para fazer uma venda, o foco não está mais na venda, está nas apresentações. Então, você é pago para apresentar, não simplesmente para vender. O que traz ansiedade para o vendedor? Preciso vender, e a primeira pessoa que percebe isso é o cliente. E ele naturalmente se afasta de você, porque se você fala, eu preciso vender, se eu te falar assim, cara, eu preciso vender, eu estou te trazendo um problema. É verdade. Eu preciso que você me ajude a resolver uma coisa minha. A resolver um problema pessoal meu que quer vender, né? Você traz a situação como um problema, verdade. E como bom vendedor, eu tenho que resolver o seu problema, não o meu. Jim Rohn tem uma frase muito importante, dentre as centenas de frases que ele tem, que diz o seguinte, ajude pessoas com problemas que os seus desaparecem. Então é muito forte isso. Onde eu quero chegar? Forte. Esquece a venda, pensa nas apresentações. Se você faz 10 apresentações para fazer 2 vendas, imagine, você tem que fazer 10 apresentações. Não 2 vendas. Pode ser que essas 2 vendas sejam as 2 últimas apresentações das 10. E o teu trabalho até agora é manter a sua atividade emocional, a tua inteligência emocional tranquila até chegar nessas 2 vendas. Mas o teu trabalho não é vender, é apresentar. A venda vai ser uma consequência do número de apresentações. Quanto mais se apresenta, mais habilidoso você fica. Hoje você faz 10 apresentações e vende para 2. Depois de alguns meses, você faz 10 e vende para 3. Depois de alguns meses, você faz 10 e vende para 5. Perfeito. É só fruto de rotina. Rotina. Você não foca na venda, você foca apresentações. Na apresentação. Tudo que eu preciso é ter contatos suficientes que aceitem uma apresentação e eu a faça. Só isso. Vida, que conteúdo sensacional. O resto, obrigado. O resto é consequência. Mais sensacional que esse conteúdo deve ser esse pão de queijo. Vou comer. Esse tá bom. Vamos lá. Poxa vida, você vê que assim, né? É muito interessante justamente porque né, essa questão de, poxa, fazendo essa reflexão, você apresentar um problema para a pessoa que, preciso te vender, preciso resolver isso aqui, isso fica muito claro que a pessoa não vai querer, né? A pessoa não vai se afastar. Em qualquer coisa. Se você parou o carro no sinal e vê uma pessoa falar assim, moço, me ajuda, eu tô com dificuldade, lá em casa não tem nada, não sei o quê. Você tem um nível de vontade de ajudar ele que é baixo. Se você parou o carro no sinal e vê uma pessoa e fala assim, se eu ajudar você a dar um sorriso nesse momento, você me dá R$5?
mudou completamente a abordagem. É. Te deu vontade de ajudar o cara. Só que ele não chegou apresentando para você um problema dele. Ele chegou querendo resolver um seu. Verdade. E todas as vezes que você quer vender, pense em resolver problemas. Vender é igual resolver. Aliás, eu vou falar de novo bem pausadamente, porque isso dá um baita corte, cara. Tá bom? Entendeu? Vender é igual resolver. Só que para resolver, eu tenho que me relacionar. Olha o detalhe. Por isso a gente fala que venda é relacionamento. Mas vender é igual resolver. Todas as pessoas que vendem muito resolvem problemas de muitas pessoas. Isso é questão de escala, número. Só que a primeira coisa que eu tenho que pensar, se eu quiser vender mais, é o que eu resolvo? Você é advogado, o que você resolve? Aí você tem que entender exatamente o que você resolve. Acabou. Eu quero vender mais, quero ter mais clientes. Lembrando que um profissional liberal, como um advogado, como um médico, um engenheiro, um arquiteto, um fisioterapeuta, um especialista, ele não é comercial por natureza. Sim. Ele é um especialista, ele é um gênio. Gênios não são comerciais. Então ele tem que simplesmente se posicionar e entender o que ele resolve, para que público, e apresentar para um número suficiente de pessoas. E hoje nós temos uma tecnologia, vamos falar disso mais adiante, mas uma tecnologia que facilita muito, né, a chegada da sua mensagem a cada vez mais pessoas de uma maneira muito rápida. Legal. Poxa vida, que legal. São muitos desafios, né, Jefferson? Sim, que tem que ser enfrentados, mas acho que esse conteúdo que você trouxe, da gente poder, para as pessoas conseguirem entender um pouquinho esse material, esse ponto de partida, eu acho que já dá um norte muito grande, né? Clareia, né? Clareia demais. Clareia bem. Clareou para mim, assim, muito bom, muito legal, assim. A gente começa a refletir, fazer essa... Nesse podcast, você vai ter as ideias muito claras. Agora, daí para frente, se você deixar a coisa cristalina, aí é comigo, aí você tem que falar comigo. É isso aí, com certeza, com certeza. Muito bom, cara. E falando um pouquinho dessa parte hoje do dia a dia digital, né, que você comentou aí das tecnologias, a gente vê que muitas pessoas, hoje está sendo muito usado as tecnologias a favor, né? Só que tem que ter uma certa cautela. O que a gente precisa fazer? O que você consegue passar um pouquinho de mensagem para a gente sobre isso, assim, sobre a utilização das tecnologias no dia de hoje, sem que seja uma coisa excessiva? Qual que é o ponto? Fala um pouquinho para a gente disso. Boa pergunta. Pedro, a maneira de fazer negócios tem se transformado normalmente a cada 3 meses. É muito rápido. A cada 3 meses você tem novas formas de divulgar. A cada 3 meses você tem uma nova rede social aparecendo forte. A cada 3 meses você tem uma nova linguagem para determinado público. A cada 3 meses você tem uma nova forma de calcular o retorno sobre o investimento que você faz em relação a isso. A cada 3 meses a dinâmica muda. Isso, por um lado, é bom, porque te dá opções. E, por outro lado, não é tão bom porque não te dá o tempo suficiente para medir resultados. Certo. Tudo muda muito depressa. Mas, antes de qualquer coisa, vender é resolver, não é? Sim. Se eu utilizo uma tecnologia como, por exemplo, as redes sociais para trabalhar a distribuição do meu conteúdo, está acontecendo isso aqui agora. Esse conteúdo está num canal do YouTube. Ou seja, isso para mim chama-se juros compostos. Porque isso vai ser postado uma vez e vai ser replicado quantas vezes se sabe? Não se sabe. Perfeito. Só que quando você quer trabalhar a divulgação do seu conteúdo e daquilo que você resolve nas redes sociais especificamente, a pior coisa que você pode fazer para vender mais é oferecer. Opa, agora eu causei uma treta aí no teu cérebro, né? Mas por quê? Porque ninguém entra nas redes sociais para comprar nada. Quando você quer comprar, você entra no marketplace. Sim. Você entra em qualquer página de marketplace para comprar. Efetivamente. Exatamente. Nas redes sociais você entra para se distrair, para ver vida alheia, para se entreter. O caminho das redes sociais é entretenimento. Onde eu quero chegar? Inclusive, eu tenho uma teoria que diz que, por exemplo, o Instagram é uma rede de televisão. E já vou voltar onde eu parei, mas só para deixar claro o que eu estou dizendo. Certo. Uma vez que você tem o teu arroba, você tem um arroba Pedro TV. Porque se você souber usar aquilo com sabedoria e com programação, você tem uma audiência muito grande, portanto, uma atenção muito grande. Lembra? Atenção, educação oferta. E oferta. Tudo que você precisa é começar com atenção. Mas vamos lá. Sempre que você tem, hoje, a oportunidade de distribuir conteúdo numa rede social, a última coisa que você tem que fazer é ofertar. Você tem que fazer 3 coisas. Isso é comprovado. Certo. Você tem que entreter, educar e divertir. Se você parar para pensar, os canais, os perfis que você mais
dá atenção hoje e que tem uma baita audiência, eles fazem exatamente isso. Eles te entretêm com alguma coisa, ou eles te educam com alguma coisa, ou eles te divertem com alguma coisa. Eu tenho alguma desconfiança de que você já passou raiva com isso. Como, por exemplo, você pode ter feito um baita conteúdo e deu 15 curtidas. E de repente um meme, que é um coelhinho caindo porque ele dormiu, deu 5 milhões de curtidas. E dá um ódio muito grande. Porque você pensa, o que esse cara tá resolvendo na vida das pessoas? Ele tá entretendo, educando e divertindo. Educando nesse caso nem tanto, mas divertindo principalmente. É verdade. Então, não significa que nós tenhamos que ser palhaços nas redes sociais. Pelo contrário. Mas a gente tem que entender que as redes sociais conectam a gente com a vida dos nossos potenciais clientes. E distribuem a nossa mensagem numa performance que presencialmente seria impossível você alcançar em tão pouco tempo. Então, por exemplo, isso causa inclusive uma confusão nos valores, nas métricas. Vou dar um exemplo claro. Às vezes você está aqui nos assistindo e você faz um story, e esse story tem 30 pessoas que veem o seu story. E você fala, só 30? Amigo, quando foi a última vez que 30 pessoas pararam na sua frente e quiseram saber o que você está fazendo? Acho que nunca, né? Então, 30 pessoas é muita gente. Vou explicar o que você vai fazer com o seu número, independente dele qual for, daqui a pouquinho, não sai daí. Mas o nome do jogo é você ter a rotina correta nas redes sociais, por exemplo, falando em tecnologia para aumentar a venda, mas ter também a atenção em quem está de olho em você. Por exemplo, uma coisa é eu fazer ações de marketing, divulgação, promessa. E todas as vezes que eu faço um story, todas as vezes que eu faço um feed, todas as vezes que eu faço alguma coisa que me coloca na tela do celular de alguém, primeiro eu estou sendo muito inteligente. Que hoje nós estamos em fevereiro de 2024, hoje 89% das vendas do planeta começam na tela de um celular. Antes de eu ir na sua loja, eu quero ver você aqui primeiro. Se eu gostar, eu saio da minha casa. Perfeito. 89%. Ou seja, de cada 10, praticamente 9 tem que te ver aqui primeiro. Então é inteligente que eu esteja ali. Perfeito, faz sentido. Se eu quiser vender mais, eu tenho que estar no celular das pessoas. Não tem como, exatamente. Fantástico. Agora, uma coisa é eu divulgar, outra coisa é eu fazer venda ativa. Qual é o problema que as pessoas têm? Elas divulgam e acham que as pessoas vão pedir, pelo amor de Deus, para comprar delas. E acham que as pessoas vão clicar no link desesperadamente, ela vai ficar em casa vendo dinheiro entrar na conta. Isso é fruto de um movimento gigantesco que movimenta milhares e milhares de pessoas para meio por cento até 2% delas comprarem alguma coisa sua. Então é uma conversão muito baixa. Tá. Onde eu quero chegar com isso? Se você tiver habilidade de venda ativa, você converte muito mais nas redes sociais. Então, por exemplo, se eu fiz eu expliquei uma coisa que eu sei sobre vendas, eu expliquei uma coisa que eu sei sobre mentalidade, eu expliquei alguma coisa que eu sei sobre ambiente, e algumas pessoas têm visto meus stories ali, eu pego os top 10, top 20, top 50 que mais veem meus stories, e por acaso o Pedro é uma dessas pessoas, por exemplo. Eu chamo você no direct, falou, Pedro, tudo bem? Cara, obrigado, eu vi que você tá vendo os meus stories essa semana, né? E aí, tá gostando? Olha só. Manda na pergunta, manda na conversa, manda na negociação quem faz as perguntas. Sempre finalize com uma pergunta. Tá gostando? Você me respondeu, ô cara, legal, eu vejo sim, muito legal, tá voando essas conversinhas de hoje. Legal, e o mercado, Pedro, como é que tá? Tá trabalhando bastante? Aí você vai me entregar a tua dor e o teu prazer. Cara, tá ótimo, olha só. Tá aquecido, nunca trabalhei tanto. Falei, bacana, que dica você dá pra quem quer ter mais clientes igual você como advogado? Ah, meu, não paro, né? Aqui a gente tá pegando indicação, a gente viaja bastante. Eu falei assim, beleza, e até quando você vai trabalhar? Ah, não pensei nisso ainda. Assim, você já pensou em ter uma habilidade de venda que venda um produto seu que fique numa galeria online? Para que essas vendas aconteçam assim de maneira mais automática e você aos poucos planeja uma aposentadoria sem perder renda? De repente eu coloquei na tua cabeça uma possibilidade de criar uma outra fonte de renda de maneira indireta, sem que você tenha que fazer isso. Só que para fazer isso, você precisa de algumas informações, algum roteiro, de algumas dicas, que quem tem sou eu. Aí você precisa de um curso meu. Mas vamos voltar essa fita? Como tudo começou? Eu fiz stories, eu criei movimento, eu criei rotina, vi que o Pedro vive olhando e chamei o Pedro no direct para me relacionar. As pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e se relacionam. Aliás, isso seria até diferente, né? Conhecem, se relacionam e gostam. Conhecem, se relacionam e gostam. Conhecem, se relacionam e gostam. Então, não adianta eu criar um baita movimento e não fazer venda ativa. Porque
Porque eu tô contando com a sorte. Contar com a sorte é imaturo da minha parte. Sim. Então, se eu trabalho venda ativa, ou seja, eu absorvo essa audiência de maneira a me relacionar individualmente com cada um, eu aumento absurdamente a minha conversão. Olha todo o histórico que você passou para chegar no ponto aqui, né, final da venda. E quer dizer, né, a gente não está falando só da venda, a gente está falando de todo esse trabalho que você fez prévio e... Poxa, e o que as pessoas às vezes não fazem isso hoje? Por dois motivos. O primeiro é porque às vezes elas não sabiam. Sim. Não conheciam, e agora estão conhecendo. Agora estão conhecendo. E de graça aqui agora, hein? De graça. Puta, que sorte. Nossa, que sorte, hein? Poxa vida. É que eu tô sendo muito bem tratado aqui. Então... Primeiro, porque elas não conheciam. Segundo, porque elas são iludidas com a internet. De que tudo é fácil, né? Exatamente. Aí que mora o perigo, aí que o Caio Lindo já diz Henrique Juliano. É complicado porque a internet transmite uma imagem de facilidade tão grande que faz com que as pessoas fiquem num looping hipnótico achando que com elas vão ser assim também. E só tem uma coisa que é fácil nesse mundo, ganhar peso. O resto não é fácil. O resto não é fácil, esquece. Agora, quando a pessoa tem essa atenção e tem um pouquinho de rotina em cima disso, com 1, 2 horas por dia fazendo exatamente isso, depois de 30 dias, ela não dá conta mais de atender tanta gente que ela tem para atender. Por que as pessoas não fazem isso? Repito, primeiro porque talvez não sabiam. Uhum. E também, eu falei agora há pouco que a internet transmite uma mensagem de facilidade muito grande, mas também porque elas têm uma necessidade de aprovação, elas têm medo do não. Sim. Então, eu vou chamar o Pedro no direct, o que esse cara vai pensar de mim? E a verdade é uma só. Quem tem medo do ridículo nunca vai viver o extraordinário. Se você não quiser viver uma baita vida, tudo bem, continue escondido atrás do medo de não ser aprovado. E aí a gente entra numa seara de uma série de situações. Não há muitas. Muitas, né? Muitas. Quer dizer que a gente precisa ir destravando conforme a gente vai buscando novos horizontes. Né? Para vendas, 3 são as principais. Certo. Necessidade de aprovação, perfeccionismo e automerecimento. Enquanto você tiver necessidade de ser legal, de ser magro, de ser rico, de ser simpático, de ter um cabelo incrível, de ter dentes brancos, de ter hálito fresco, você vai ficar pobre. Quando você for mais natural, mais próspero você vai ser. Entendi. Agora, quando você trabalha muito essa história de automerecimento, acredita se você quiser. A primeira pessoa que tem que acreditar que tem que vender mais, pelos seus motivos, é você. E aí, às vezes, a gente olha só na venda, no trabalho da venda, e esquece de olhar no resultado do trabalho da venda, o resultado que ele pode trazer. Por exemplo, uma coisa é eu falar assim, que tal se você vendesse 40% mais nos próximos 3 meses? Outra coisa é eu falar assim, que tal se você fizesse uma viagem internacional em dezembro com seus filhos? Porque vendendo 40% mais nos próximos 3 meses, você cria um fluxo de caixa que te faz viajar. Que vai te fazer essa viagem. E aí eu quero fazer uma ponte, posso? Claro. Esqueça a ideia de vender o que você vende. Venda a solução que aquilo que você vende traz. Eu não quero te vender aumentar 40% em 3 meses o seu rendimento. Eu quero te vender a viagem no final do ano com a sua família. Porque esse é fruto de aumentar seu ganho. Você está mostrando a solução. Cara. Exatamente. Simplesmente isso. Então, independente daquilo que você venda, o que você vende, todo mundo vende. A solução daquilo que você vende, só você vende. Aí é que mora uma coisa muito singular. Muito singular. Então, uma coisa é eu te falar assim, eu sou especialista em vendas. Talvez na tua cabeça já apareça um monte de gente que você conhece pessoalmente ou pela internet que é especialista em vendas. Então, você deduziu que você sabe o que eu sei, o que eu faço. Agora, quando eu falo, sou especialista em inteligência comercial. Opa, isso nunca me falaram. Então, eu estou trazendo uma nova realidade para você, para justamente te vender o resultado do que eu faço. Não simplesmente o que eu faço. Aí eu te antecipo o futuro. Aí te dá uma vontadinha de querer me contratar. Rapaz, com certeza. Poxa vida. Muita eu bacana. Olha, assim, quantas dicas, quanto conteúdo, quanto conhecimento, cara, pra gente poder aí... eu tô cabeça mil aqui, assim, você tá falando, eu tô pensando, nossa, é verdade, você vai se ligando, assim, que é impressionante. Impressionante mesmo. E mesmo com a boca cheia desse pão de queijo incrível, eu preciso te falar uma coisa. As pessoas sabem o que tem que fazer,
Mas talvez elas não fazem porque elas se sentem sozinhas nesse mercado. Porque o mercado de vendas é solitário. E quanto mais você cresce como vendedor, mais solitário você fica. Certo. Quem é bom em vendas, quem vive bem de vendas, quem vive uma vida boa com vendas, pode ter certeza, uma pessoa que, muito embora seja muito expansiva e tenha muitos contatos, é uma pessoa que tem uma vida mais isolada. Porque ele é líder. Todo líder é solitário. Toda liderança é solitária. Quanto mais você sobe a montanha, mais rarefeito fica o ar. Normal. E aí que entra um detalhe importante. Às vezes você imagina assim, será que eu estou no caminho certo? Que eu tenho crescido bastante? É óbvio que tá. O resultado é a medida universal da competência. Resultado é medida universal da competência. Ah, eu sou bom, deixa eu ver teu resultado. Com certeza. Não é verdade? Exatamente, exatamente. É isso que te dá a métrica, né? É isso que dá a métrica, e tá tudo certo. Mas, se eu pudesse resumir, o mercado de vendas hoje, ele tá de duas formas. Certo. Ele tá muito amplo, porque existem muitas formas de se vender hoje. Tá. A gente acabou de falar de internet, você tem hoje maneiras presenciais, maneiras digitais, mas a raiz da venda é idêntica, vender Certo. é igual resolver, e ao mesmo tempo ele está carente de bons profissionais. É incrível o número de pessoas que me procuram perguntando, cara, você não sabe de ninguém que eu posso contratar para vender? Cara, preciso de gente para vender, preciso de time comercial. Preciso de gerenciamento de equipe. Exatamente. Preciso de vendedor, preciso de vendedor. Tá cada vez mais raro encontrar aquela pessoa que é o vendedor que eu classifico como o vendedor hunter, que é o vendedor caçador. Tá. Em termos bem populares, é aquele cara que morde o canto da mesa, com vontade de vender, vender, vender. A cabeça dele está em vendas. Ele olha para você e ele pensa, esse cara tem alguma coisa que eu posso resolver. Ele pode ser meu cliente. Entende? Está cada vez mais raro. O mindset do pensamento de isso aí está cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Então, você que está me assistindo, se você encontrar alguém que tem esse espírito, pague bem por esse talento, porque é cada vez mais raro. E se você não encontrou alguém ainda que tem esse espírito, mas encontrou alguém que tem vontade de aprender, sou eu que posso treinar essa pessoa. Pode me contratar, que eu treino ele. Muito bom, cara. Muito bom. Que legal. Porque assim, né? E a gente volta para aquele ponto, né? Questão gerenciamento de equipe, né? Uhum. Crescimento de equipe, porque não adianta, né? O empresário hoje que quer buscar se desenvolver, crescimento no mercado, ele precisa investir nos profissionais do time, né? E isso faz totalmente parte, totalmente sentido. Precisa. E quando você fala em gestão de equipe, significa gestão de pessoas. Acima de tudo, gestão de pessoas. Hoje nós temos situações que 10 anos atrás não existiam. Hoje você tem um número de pessoas que buscam terapia que 10 anos atrás era muito menor. Hoje você tem um número de pessoas que valorizam tempo com a família que 10 anos atrás era um número menor. Então, antes de você ser um bom gestor de vendas, um bom gestor de uma equipe de vendas, você tem que ser um bom gestor de pessoas. E aí, gestão de pessoas não é um passeio no bosque, não é confortável. Por quê? Porque quando você faz gestão de pessoas, você está fazendo gestão de sentimentos, de egos, de problemas. Todo mundo está passando por algum problema. Eu tô, você tá, ela tá, todo mundo tá. Sim. Uma vez que você fala assim, não quero mais ter problema, dá uma morrida que passa. A única forma de você não ter problema é morrendo. Então, morrendo de formas naturais, tá bom? Não tenta tirar sua vida que você vai ter um problema maior ainda. Mas onde eu quero chegar? Todas as pessoas do seu time de vendas e todos os seus clientes, todas as pessoas com quem você lida, está vivendo alguma situação que precisa ser resolvida. Algum problema pessoal, às vezes não é nem na casa dele, mas é na casa de um familiar, de um amigo. A primeira coisa que um bom gestor de equipe de vendas tem que ter é a habilidade em lidar com pessoas. E aí existe um equilíbrio para manter a harmonia entre a necessidade de resultados da empresa Sim. versus a alta performance de cada um. Você manter o time motivado. Exatamente, motivado e produzindo. O time só vai ficar motivado e produzindo desde que ele se sinta acolhido, protegido. Porque é muito difícil encontrar alguém que é movido a chicotada. As pessoas, elas até verbalizam que gostam de pressão, mas o ser humano, a nível cerebral, ele prefere zona de conforto. O nosso cérebro, ele não quer esforço, ele não quer rolo. O meu cérebro quer comer pizza e tomar sorvete, ele não quer vou pra academia. Exatamente, ele quer economizar energia. Então, se eu souber jogar esse jogo bem jogado, eu tenho o time na minha mão e eu tenho resultado para a empresa. Legal. Agora, se eu tô pendente mais para a empresa e tô chicoteando o time, eu vou ter um problema.
Porque o time vai querer produzir menos, até por merecimento. Se eu jogo muito o jogo do time e esqueço da empresa, não vai vender o suficiente. Então eu tenho que ficar sempre, como gestor de equipe, trabalhando essas duas pontas, para fazer remar a canoa para que ela vá para frente, né? Se eu estou numa canoa, num caiaque, e remo só de um lado, ela vai ficar girando só para um lado, né? Tem que remar dos dois lados para que ela siga em linha reta. Siga em linha reta. Isso faz parte do teu portfólio. Muito. Eu tenho hoje mais de 800 clientes, né? Em 18 anos de história, que me contratam para isso. Treinamento de equipe. Treinamento de equipe. Extremamente importante, né? Extremamente importante, extremamente essencial, né? Para alavancagem dos negócios, eu acho. Porque no final do dia, o que importa é o que aconteceu em ROI, vai. Quanto se investiu, quanto retornou. Ou seja, para que isso aconteça, eu tenho que entender quanto eu vendi. Com certeza. Quanto eu vendi. E não adianta, não interessa o que você faça, 100% das coisas, elas sempre vão girar em torno de resultado de vendas. Não interessa o que você faça. Tudo gira em torno de resultado de vendas. Mesmo que você tenha um negócio pequenininho, só você, ou se você tiver uma rede, ou se tiver um negócio gigantesco a nível mundial, global, no final do dia o negócio é quanto que vendeu. Exatamente. Quantos clientes novos a gente fez hoje? É desse jeito. É o que manda no mercado, não tem como. Né? Não tem como. Poxa, que bacana. Ô Jaffer, fala pra gente um pouquinho o que você daria de sugestão e de dicas pro pessoal que está buscando aí melhorar, enfim, atuar nesse mercado. O que você me fala um pouquinho? Fala um pouquinho pra gente. A primeira e a principal dica de todas, me contratar. Perfeito. Porque eu te trago esse caminho. Mas de maneira autodidata, muito importante a pessoa ter alguns hábitos. O primeiro deles é o hábito da leitura. E hoje nós temos livros tão transformadores. Que legal. E eu sugiro pelo menos 2 tipos de leitura. Primeiro, desenvolvimento pessoal. E quando falo de desenvolvimento pessoal, esse tipo de literatura vai me ajudar a lidar com pessoas também. Legal. E segundo, literatura que me ajuda a vender mais. Perfeito. Livros de vendas, por exemplo. E se eu puder colocar uma terceira opção, literaturas que me ajudem a lidar bem com o dinheiro, por exemplo. Por quê? Porque é uma situação que eu vou ter que me deparar. E se eu não tiver algum domínio sobre esse assunto, eu vou trabalhar muito, mas vou ver que vai sobrar pouco. Então, a primeira coisa, leitura. Tá. E o brasileiro não tem esse hábito, né? Existe uma pesquisa que mostra que o brasileiro lê, em média, 2 livros por ano. Então, é uma média muito baixa. E leitura é hábito, é rotina. Para quem não gosta de ler, começa com uma página por dia. Daqui a um mês você vai estar lendo um capítulo por dia. Então, desde que você continue e não pare. Olha o tal do hábito aí. É o danado. É o danado de novo. Então, a primeira coisa é leitura. Segundo, você participar de situações que elevem a sua consciência em vendas e te tragam uma atualização. Estou me referindo a cursos, seminários, imersões, formações. Cara, se você vê que tem um evento em qualquer parte do Brasil, você acredita que vai agregar valor naquilo que você faz, investe nesse evento. Por 2 motivos. Ali, a energia do evento presencial é incomparável. E segundo, você está lidando com um bom network. Você pode correr o risco muito grande de sair dali com novos clientes, independente daquilo que você faça. Então, a primeira delas é a leitura, a segunda, participar de eventos. E a terceira é cuidar daquilo que você consome, especialmente na internet. A gente está o tempo inteiro imerso em conteúdo. Com certeza. Então, a gente tem que ser intencional em relação ao conteúdo que a gente consome para ajudar a gente a melhorar a performance em vendas, por exemplo. Só o meu Instagram, @jafferton.martins, tem mais de 1000 conteúdos totalmente gratuitos que te ensinam a vender mais e vender melhor. Vender muito é uma coisa e vender bem é outra, né? Não, com certeza. Então, vender mais e vender melhor. E aí que está o detalhe. Quando eu falo em consumir conteúdos que te ajudem a crescer, tudo que você precisa saber na vida, ou já foi escrito ou já foi postado. Já tá lá. Já tá lá. Não interessa o que você queira fazer, construir, desenvolver. Eu quero aprender um novo idioma. Vá para a internet que você vai ver alguma coisa que vai te impulsionar nisso aí. Eu quero com mais rapidez. Vai para uma escola, contrata um professor particular, faz um curso mais intensivo. Mas na internet e nos livros já escreveram e já postaram tudo que você imaginar sobre tudo quanto é tipo de assunto. Então, seja intencional com o assunto que você está buscando nas postagens, nas mídias sociais. Porque isso pode
fazer com que os seus ganhos aumentem, com a sua performance aumente, com as suas habilidades aumentem, e você acaba se tornando fruto daquilo que você mais lê. Aquilo que você mais lê e o conteúdo que você absorve das redes sociais ou da internet em si, moldam a sua forma de pensar, priorizar, decidir. E a sua forma de priorizar, pensar e decidir é o que manda nas suas ações práticas. Certo. Eu só faço o que o meu cérebro autoriza. E o que eu estou colocando para dentro do meu cérebro? Tem que ser informações que me ajudem a ser melhor. Simples assim. Perfeito. No final das contas é tudo rotina, né? É tudo rotina, exatamente. É como a gente disse, né? Quase que um superpoder, né? Quase um superpoder. Poxa vida, bom demais. Só que é tão fácil de fazer, e de novo eu cito o Dirmão, ele fala que tudo que é fácil de fazer é mais fácil ainda não fazer. Exatamente, é aí que a gente não aplica, né? Aí não aplica. Exatamente, desse jeito. Esse que é o detalhe. Puta merda, muito bom. Jafferton, cara, sem palavras para te agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que a gente conseguiu extrair muito conteúdo, o nosso tempo já está meio curto hoje, mas assim, te agradeço de coração por ter vindo participar com a gente aqui. Tivemos muitos insights aí, muitas ideias interessantes para começar a entender esse processo e ficou muito claro para mim aqui que é muito mais do que a gente imagina, né? Que bom. Como que a gente consegue falar com o Jafferton hoje? Deixa pra gente aí os seus canais de comunicação pra galera que quiser te procurar. Tá? Hoje o principal é o Instagram, @jafferton.martins. Você não ouviu errado, é Jafferton mesmo. .martins. Já começa a me seguir, faz isso, você vai gostar. Aí. Dá uma sorte absurda. @jafferton.martins, você me encontra ali, tanto com conteúdos diários, muito conteúdo diário, quanto com um canal direto de comunicação. Você pode me chamar no direct ali que eu respondo todo mundo. Bacana, show de bola. Gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma informação? Só agradecer muito a oportunidade de espalhar essa promessa, espalhar aquilo que a gente acredita, né? Sim, é óbvio que para você que viu em mim, no meu trabalho, uma oportunidade de aumentar a sua performance em vendas, a do seu time, fica à vontade para a gente conversar e falar de uma parceria, falar de bons treinamentos, que eu tenho certeza que você vai prosperar muito depois que a gente se conhecer. Show de bola. Obrigado mais uma vez pela presença, e é isso aí, pessoal. Hoje tivemos mais um NKNcast, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram também. E é isso, Jafferton, obrigado pela presença. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, vamos pra cima. Deus abençoe aí. Até a próxima. Valeu.